Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história que está retratada no livro Sim, a Psicanálise Cura, do Juan David Nasio. Ele é um psiquiatra e psicanalista, muito conceituado, e essa história que ele vivenciou, né, que me emocionou muito, está descrita no livro dele. Então eu vou contar para vocês. Ele recebeu uma paciente que se chamava Clara. Na verdade, a Clara era uma bebê, a mãe dela que a trouxe, né? Então, a Clara é uma bebê de 10 meses que a mãe trouxe ao consultório do Juan. A bebê tinha um aspecto doente, né? O corpinho não tinha tonacidade e ela não comia praticamente nada e quase não dormia. Ela dormia apenas 3 horas por dia. A mãe informou que já tinha consultado vários psiquiatras e não tinha tido resultado nenhum, ela não tinha nenhum problema físico constatado, né? E ela explicava, a mãe dela explicou que ela chorava muito, mas que de uns tempos pra cá, em vez de chorar, a Clara ficava acordada, observando tudo com os olhos bem abertos e tristes. Durante a primeira entrevista, né, da sessão de psicanálise, a menina, permaneceu parada, sem expressão nenhuma, com o corpo abandonado no colo da mãe. É dessa forma que ele descreve a cena, né? Num determinado momento, né, da conversa, ele se dirige à mãe e pergunta se ela dorme bem à noite. Aí a mãe responde: "Olha, eu durmo pouco, doutor. Né? Como é que eu poderia dormir se a Clara não dorme?" Aí ele tenta procurar mais detalhes, né, nessa informação. Aí ele insiste: "Mas o pouco que você dorme, você dorme bem?" Ele pergunta para ela. A mãe pensa por um momento assim e ela responde: "Na verdade, acontece uma coisa horrível. Quando eu adormeço, eu acordo logo em seguida, despertada por um pesadelo atroz. Parada ao meu lado de pé, eu vejo a minha irmã chorando e falando comigo. É como uma visão", ela diz para ele. Ele pergunta para ela: "Uma visão, né? Como assim?" Ela diz: é a minha irmã Lúcia, que se suicidou há alguns meses em circunstâncias trágicas. E essa visão me assombra todas as noites desde que a Clara nasceu." Nesse momento que ela fala isso para ele, né, para o psicanalista, a mãe da Clara começa a chorar muito e a soluçar, né, no momento que ela informa isso para ele. Nesse instante, ao ver a mãe cair em lágrimas, o psicanalista olha para neném e, com toda a convicção e de ser plenamente compreendido, ele diz para Clara: "Sabe, Clara, acabei de entender porque você não dorme. Não dorme porque sente que sua mãe está em perigo e quer protegê-la. Mas agora eu sei por que ela chora. Eu prometo que eu vou cuidar dela. Sou eu quem vai cuidar do sofrimento da sua mãe. Você já pode dormir tranquila, eu garanto." Enquanto ele falava, a menininha vira para ele, né, com um olhar comovente e cheio de inteligência. Num instante, a pequena Clara se ergue, como se seu corpo tivesse recobrado a vida, se volta contra o corpo da mãe e apoia a cabeça em seu braço como um gesto de alívio. Ele diz: "É óbvio que o bebê não entende o sentido das palavras, mas o bebê ouve a música emocional delas. E isso o bebê é capaz de compreender." E nesse caso, a música das palavras que ele estava falando era envolvente e firme. 3 dias depois, quando ele voltou a vê-las, a menininha já não era a mesma e a mãe também tinha mudado. A Clara precisava de apoio materno, né? Pois a mãe estava absorvida numa dor e não conseguia sustentar a menina em seus braços. Ela não tinha forças, né? Essa mãe estava devastada com a morte da irmã.
Desamparada, a pequena, a criança, ela tinha se adiantado demais para a sua idade e ela se esgotava muito além das suas forças para proteger a mãe. Não somente por amor, mas também por instinto de sobrevivência, né? Eu preciso da minha mãe viva para que eu viva também, para que ela cuide de mim. E por amor também. A Clara estava esgotada pelo esforço sobre-humano de uma vigília interminável, né? Por isso que ela não dormia, não comia também, não tinha fome, né, de viver. Querendo ser mãe da sua mãe, quando a bebê queria ser mãe da mãe dela, né, ela tinha ido longe demais para um bebê. Quando ele lhe dirige a fala emocionada, eu cuido da sua mãe, pode dormir tranquila, ele diz, eu lhe dei um impulso regenerador, que significava, pode recuperar sua inocência de bebê, pode descansar, né? Pode ser bebê, sou eu que vou cuidar da sua mãe, você não precisa fazer esse esforço absurdo, né, na tentativa de cuidar dela. E foi quando ele, né, o Juan ouviu os soluços da mãe, porque até então ele também não sabia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo isso com a menina, né? Então foi quando ele ouviu os soluços da mãe que ela conseguiu colocar para fora esse pesadelo que ela estava tendo, né? Essa situação que ela vivenciou com a morte de irmã, né? Com a morte da irmã. Então, quando ele ouviu os soluços dela, que estava atormentada pela morte da irmã, né? Ele pôde realmente perceber todo o cenário que estava acontecendo com a mãe e com a menina também. Então, essa história eu achei assim, muito emocionante, né? E esse caso mostra claramente como as nossas dores precisam de atenção e de cuidado, né? No caso da mãe da Clara, né, ela não teve tempo e ela nem se permitiu ver o quanto ela estava sofrendo pela morte da irmã, porque também ela precisava cuidar da filha, né? Então, o que é mais urgente agora? Eu preciso cuidar da minha filha. Eu não tenho tempo para sofrer ou para chorar ou para vivenciar esse luto, né? Às vezes, a vida nos traz uma série de acontecimentos onde não dá tempo de a gente terminar de digerir um para que outro aconteça, outro acontecimento vem até nós, né? Às vezes acontece vários ao mesmo tempo e várias coisas assim de cunho emocional pesado e às vezes a gente acaba deixando passar batido um porque tem que cuidar do outro, isso é normal, né? Mas infelizmente uma hora a gente vai ter que parar para olhar para cada uma dessas dores com cuidado, porque esse acúmulo de dores ou esse fingir que bola para frente, né? Não dá tempo de vivenciar o luto, não dá tempo de olhar com calma, né, para si mesmo ou para os acontecimentos, ele não se dissolve com o tempo, né? Ele precisa ser processado através da consciência, do entendimento e da expressão dos sentimentos e da vivência deles também, né? No caso da mãe da Clara, ela não teve nem tempo, né? Não se permitiu ver o quanto ela estava sofrendo, porque ela precisava cuidar da filha, né? Mas essas dores não desaparecem, né? Elas precisam de atenção e de um olhar cuidadoso. O que a gente não diz, o que a gente não verbaliza, sempre é dito através do nosso corpo, né? Da nossa angústia, da energia que está carregada nas nossas palavras, no nosso tom de voz, né? Na nossa forma de se expressar e de ser. A mãe da Clara não precisou falar para Clara o que estava acontecendo, porque também nem ela sabia, mas tudo é transmitido de uma forma, né? E todos nós temos essa capacidade de pegar o que está acontecendo, de absorver, né? Principalmente daqueles que a gente depende, ou das pessoas que a gente ama, ou se preocupa mais. Então,
Esse é um exemplo muito, muito claro disso, né? Então, eu digo, o que eu quero deixar de mensagem nessa história, que é preciso cuidar das nossas dores, né? Para que elas não se transformem na dor de outras pessoas também. Obrigada e até a próxima.